O movimento intrarreligioso de União Afro-Mirua apresenta Tributo à Liberdade Religiosa. A intolerância religiosa é tão antiga quanto a humanidade. Vão longe os tempos onde expressar o pensamento podia ter como consequência a condenação à morte. Déspotas, tiranos, assim como religiões e doutrinas, oprimiram e cercearam a livre expressão do pensamento. A liberdade religiosa é um direito constitucional do cidadão. Compreende, entre outras liberdades, liberdade de crença, liberdade de culto, liberdade de organização religiosa e a liberdade de expressão. Saravá, Eliane de Ogum, zeladora da Casa Branca de Omuru. Liberdade é escolha do coração e da razão. Liberdade religiosa é escolha do coração, que é essência, o que sentimos, onde nos religamos, bem-estar da alma. Liberdade religiosa mantém o brilho da chama divina em nós. Todos somos um. Criada na Idade Média, a denominada Santa Inquisição foi um modelo de tribunal religioso criado para condenar todos aqueles que eram contra os dogmas pregados por alguns segmentos ligados ao cristianismo. Meu saravá fraterno a todos, sou Abraão de Almeida, sacerdote da tenda de Umbanda Luz de Aruanda, em Goiânia. A tolerância religiosa, ouça com os ouvidos de tolerância, veja através dos olhos da compaixão, fale com a linguagem do amor. Isso sim é tolerância religiosa. A liberdade religiosa é um direito de todos. Cabocla, teu penacho é verde. Mais tarde, após o descobrimento do Brasil, foi a vez dos jesuítas imporem aos índios aquilo que aprendemos nos bancos escolares como catequese. É a cor da cabocla Jurema. Liberdade religiosa, caridade, fé, perseverança, respeito acima de tudo e acima de todos. Axé. Certa vez, um grande amigo espiritual meu me disse: para cada pé, há um sapato que lhe cabe. Devemos respeitar a idade mental e a idade espiritual de cada um. Vamos nos livrar desses preconceitos. Viva a liberdade religiosa. Epa, oia! Oia, coroile, guere, guere. Posteriormente ao anúncio da materialização da religião de Umbanda, mais precisamente na Era Vargas, vivíamos a ditadura do Estado Novo, quando nossos terreiros eram invadidos, depredados, as pessoas envolvidas presas, até que, nos dias atuais, muitos ainda insistem em fomentar suas tendências de intolerância e desrespeito aos valores espirituais das religiões de matrizes africanas. Olá pessoal, eu me chamo Felipe Brasil, sou sacerdote de Umbanda do Templo Espiritualista Banda e hoje nós vamos falar sobre intolerância religiosa. Basta, respeite a nossa fé, respeite o nosso sagrado.
Jesus é aquele que está sempre no mais alto, no lugar mais alto do nosso altar, do nosso gongar, como exemplo máximo, como a lição maior que passou pela terra. Então, o amor, o respeito ao próximo é primordial para toda e qualquer religião. A religião ela tem por missão sempre incitar aquilo que é de melhor dentro de nós. E nós, como dirigentes espirituais, independente da segmentação religiosa, devemos inspirar, devemos incitar isso, uma mensagem de fé, de união, de tolerância entre os irmãos, a congregação entre os povos. As religiões seguem por caminhos diferentes, prezando a liberdade individual, almejando alcançar os mesmos objetivos, elevando o ser humano físico, espiritual e moral, tornando cada um melhor a cada dia de sua existência na matéria. O Brasil é um país de muitas cores, raças, culturas, etnias e histórias. Em sua formação, muitas foram as religiões que permaneceram e muitas são as religiões que se praticam até hoje. Quando somos intolerantes com a fé alheia, deixamos de apreciar a incrível pluralidade do nosso país. Liberdade religiosa é exercer a cidadania, é proteger a minha fé. Em pleno 2020, ainda temos que falar em liberdade religiosa. O nosso país é um país laico e a Constituição de 1988, no artigo 5º, garante a nossa liberdade religiosa. Portanto, respeitem o meu sagrado, respeitem a minha religião de Umbanda, respeitem todas as religiões. Se você não conhece o que é Umbanda, procure uma casa de caridade, procure um zelador, procure um adepto, procure fontes fidedignas para você conhecer e entender realmente o que é Umbanda. A Umbanda é paz e amor, a Umbanda é caridade, a Umbanda é luz divina. Respeitem o meu sagrado. Eu vi chover, eu vi relampear, mas mesmo assim o céu estava azul. No Brasil, a liberdade de expressão permite que se critique qualquer dogma ou regras definidas pelas religiões. Mas ofender alguém por sua opção religiosa, assim como atitudes agressivas ou tratamentos diferenciados em função de crença ou religião, são crimes inafiançáveis. Fique atento e ajude a combater a intolerância religiosa. O mundo é plural. As religiões são caminhos diferentes convergindo para o mesmo ponto. Não importa o caminho, se o objetivo a ser alcançado é o mesmo. A intolerância irracional de muitos escusa a hipocrisia ou a dissimulação de alguns. Menos dedos apontados, mais mãos estendidas. É disso que precisamos. Liberdade religiosa é um direito constitucional do cidadão brasileiro, do povo brasileiro e do nosso povo. Uma arma poderosa contra a intolerância religiosa é a educação. Como respaldo, temos as leis nacionais e tratados internacionais que foram criados para garantir a liberdade religiosa. Mas também cabe a cada um de nós nos conscientizarmos e também conscientizar as novas gerações e aqueles que se recusam a respeitar as diversidades religiosas.
Intolerância religiosa é uma coisa que nem deveríamos estar discutindo. Intolerância religiosa é inadmissível e a liberdade de culto religioso está na Constituição. Então, respeito a todas as crenças. Carlos Sampaio, Grupo Umbandista Filhos do Oxalá. Salve, salve, meus irmãos. Fábio Versch, dirigente da Casa de Umbanda Pai Pedro, aqui da cidade de Perth, na Austrália. A liberdade religiosa que você tanto quer é a mesma liberdade religiosa que você dá aos outros? Fica a dica. Um abraço. Ô lua branca, A escuridão sente ciúmes da luz. A escuridão está sozinha e não tolera que a luz adentre seu espaço. Quando somos preconceituosos ou coniventes com a intolerância religiosa, permitimos que a escuridão tome conta de nós, odiando a luz que enxergamos nos outros. Liberdade religiosa é um direito fundamental do indivíduo. Todos devem respeitar para serem respeitados. Quem não respeita a fé alheia está preso à sua própria ignorância. Não existe semente de planta mais fértil que o amor. Quando semeamos a ignorância, o ódio ou a intolerância, colhemos preconceito, rancor e discórdia. Para viver uma vida plena e em harmonia, ame seu irmão por quem ele é, independente de cor, raça ou credo. Você não precisa acreditar nas mesmas coisas, nem fazer parte da mesma religião que as outras pessoas. Você só precisa plantar o amor e a compreensão. Religiosos de verdade não perseguem, não torturam, não agridem ninguém por conta da fé. Liberdade religiosa é um direito de cada um de nós. Intolerância religiosa para quê? Intolerância religiosa não é de Deus. Desejamos igualdade para todos os seres humanos e direitos iguais para que eles possam exercer a sua fé em paz. O preconceito religioso, além de ser cruel e uma forma de profunda ignorância, desrespeita a crença das pessoas. Se alguns são livres para exercer sua fé, todos deveriam ser. Igualdade e liberdade religiosa sempre. Intolerância religiosa é falta de amor, empatia e respeito pelo próximo. A liberdade religiosa faz com que exista o diálogo entre diferentes religiões, não para dividir, mas sim para agregar e enriquecer, descobrindo semelhanças entre as religiões e o respeito entre todas. A fé, a espiritualidade e a salvação são coisas individuais. Por que, então, se preocupar com as práticas religiosas das outras pessoas? Cada um vive a própria espiritualidade individualmente, cada um compreende e conhece a sua conexão com o seu sagrado. Dar palpites ou entrar em conflitos com nossos irmãos por causa de religião não nos leva à salvação. Não importa a sua crença, não importa a sua fé. Liberdade religiosa é um direito de todos. Sou Mãe Maria Elise Rivas, sacerdotisa da Ordem Iniciática do Cruzeiro Divino OICD.
Estou aqui para lembrar a todos e todas que a Constituição de 1988 nos garante o direito e a liberdade de crença e que o governo, em todas as suas políticas públicas, devem ter como compromisso a proteção aos locais e às liturgias defendidas por todos nós. Você pode ajudar a combater a intolerância religiosa, mesmo que pareça ser uma atitude pequena demais. Dê o primeiro passo. Fale sobre isso nas suas redes sociais, nos seus círculos de amizade e por onde passar. Fale sobre a importância de respeitar a opção religiosa de cada um, suas crenças e sua fé. Faça a sua parte e colabore para um mundo mais justo. Liberdade religiosa é um direito constitucional do nosso povo. Vamos juntos lutar pelos nossos direitos. Não importa a religião e a diferença entre as pessoas. Devemos ter respeito com todos. Cada um tem direito a escolher a sua própria religião. O amor é a base de todas as religiões e é isso que deve ser praticado no cotidiano. Só assim poderemos aprender uns com os outros, ao invés de termos que conviver com as perdas que os nossos próprios ataques produzem. Não se esqueça, a escolha do credo é livre, desde que não falte respeito ao outro. Liberdade religiosa é respeitar o livre-arbítrio. No mundo tão vasto e plural, com uma diversidade tão grande de divindades, nada pode nos garantir que apenas uma é a forma correta. A liberdade religiosa é garantida pela Constituição, e cabe a nós respeitar e garantir o direito de crença, ou até a falta de crença, dos nossos irmãos. Ele bradou na aldeia, bradou na cachoeira em noite de luar. Nenhum ser humano nasce preconceituoso. Tal prática é construída socialmente desde a infância. A pessoa aprende com aquilo que vivencia e com o que é apresentado a ela, principalmente por intolerantes travestidos de religiosos que desejam trazer o fundamentalismo para este país, cuja essência é a pluralidade. É preciso questionar a maneira como parte de uma mídia tendenciosa e fisiologista, também conhecida como quarto poder, se refere às religiões de matrizes africanas, incitando à discriminação e ao ódio religioso há décadas. Somos todos iguais, exigimos respeito. Muito axé para todos. Quando falamos de religião, é plural. E devemos respeitar a de cada um. Então por quê? Por que matamos? Por que xingamos? Por que ofendemos? Por quê? Por que o medo de professar a nossa fé? A tolerância e o respeito são as melhores religiões. Feliz é a nação que respeita a diversidade e a crença alheia. O melhor exemplo de fé em Deus é o respeito à crença do outro. Ame as pessoas como elas são e não por sua religião. A resistência das religiões de matrizes africanas é o resultado de almas que não se conformam com o preconceito,
com a discriminação, mas lutam incansavelmente, superando as tribulações, vendo além das tempestades um caminho de luz e segurança. Essas almas crescem do tamanho de seus sonhos e veem nas dificuldades degraus para se alcançar as vitórias almejadas. Eu acredito na rapaziada. Este vídeo é dedicado a todos os templos das umbandas e dos candomblés. Criação, produção e realização, Movimento Intra-Religioso de União Afro Mirua. Trabalhos técnicos, Letícia Lobo. Narração, Luiz Fernando Barros. Apoio, Comissão de Combate à Intolerância Religiosa. Quero Voo, a agência de viagens do povo de Axé. Templo Estrela do Oriente. Solidários seremos unidos, separados uns dos outros seremos pontos de vista. Mirua, rumo à regeneração.